Uma boa parte das pastagens dedicadas à alimentação dos rebanhos bovinos do país está degradada ou em estado de degradação. Muitos cuidados devem ser tomados para que o pecuarista evite que a sua pastagem chegue a esse nível. Veja informações com um especialista sobre o assunto. Qual o momento ideal para reformar os pastos da fazenda? Segundo o engenheiro agrônomo Rodrigo Medina, o primeiro passo é planejar. O produtor ele tem que saber quais são as ações que ele vai ter dentro da propriedade, referente a maquinário, preparo de solo, estabelecer metas de onde ele quer sair, de onde ele está saindo, aonde ele quer chegar, aumentar a taxa de lotação, qual que é o objetivo da fazenda, desafogar a propriedade em determinado período do ano, e fazer a execução de maneira correta. Então capacitar aí o pessoal de campo para que tudo no final tenha um bom resultado. Após a reforma das pastagens, quais os cuidados que devem ser tomados? Na verdade, hoje o custo da reforma é um custo alto dentro da propriedade, então existem algumas estratégias para que a gente mantenha essa área que foi reformada de maneira produtiva. O primeiro pastejo é algo que a gente tem que saber o momento exato. Isso vai depender muito de cada uma das cultivares. Isso é uma das coisas que a gente acompanha aí em todo o país e tem visto muitos produtores ainda pecarem nessa situação. A partir do momento que eu deixo uma pastagem passar do ponto, eu estou diminuindo a qualidade dessa forrageira, aumentando o teor de fibra, diminuindo a digestibilidade e também, consequentemente, o teor de proteína. Além do mais, quando essa pastagem passou do ponto, eu tenho muito material morto. E esse material morto ele entra em processo de decomposição e para que isso aconteça no solo, sequestra nitrogênio do sistema, o que atrapalha o rebrote desse material. Então, esse primeiro pastejo ele é essencial para que a gente mantenha esse sucesso da reforma, bem como prática de controle de pragas, insetos sugadores ou mastigadores e também aí em algumas situações plantas daninhas. E é importante que o produtor ele tenha na cabeça e tenha isso formado dentro do contexto produtivo dele, que esse pasto que foi reformado, ele precisa de manutenção que eu falo principalmente aí de características minerais, então repor calagem, repor uma fosfatagem, se a gente pretende intensificar em algum momento, entrar com uma adubação nitrogenada. Na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, a atividade pecuária é a fonte geradora de renda. Há 5 anos, a propriedade faz a reforma das áreas de pastagens. Esse trabalho saiu de um manejo, de um pastejo mais extensivo e começou-se a trabalhar em módulos, em pastejo rotacionado, pensando em aumentar a taxa de lotação da propriedade. A propriedade, como vocês podem ver aqui, nós estamos no mês de maio, já está próximo a 30 dias, que não tem chuvas na região e o capim está oferecendo uma boa qualidade de forragem. Então entra como parte estratégica desse produtor para ele conseguir manter também dentro da reforma e dentro do sistema rotacionado uma boa produtividade, melhorando os índices da fazenda e diminuindo a sazonalidade de produção. Você confere agora as informações do tempo para o centro-sul do país. No centro-sul do país, a umidade do solo acabou diminuindo por conta das chuvas que acabaram mais mal distribuídas. Vemos aqui que principalmente o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte do estado de Minas Gerais e principalmente centro e norte do estado do Paraná seguem com umidade do solo em torno dos 20 a 30 milímetros. Foi a formação de novas instabilidades sobre o Rio Grande do Sul que garantiu que a umidade da Amazônia chegasse até o estado, trazendo então mais chuva e por isso que a umidade do solo subiu sobre as áreas mais ao sul do estado, melhorando as condições das pastagens. Agora, ao longo desses próximos dias, uma frente fria até conseguiu avançar pelo litoral da região sul, mas trouxe então, deve trazer, na verdade, ainda um pouco mais de chuva com acumulados que mal devem passar dos 15 milímetros para grande parte aí da região sul. Volta a chover
também em grande parte dessas áreas mais centrais, entre o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, mas o acumulado mal deve passar aí dos 15 milímetros. A grande preocupação agora é a entrada das ondas de frio, que podem até trazer geadas, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, em cima das pastagens. Agora é para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de maio, que o Rio Grande do Sul segue com o tempo mais seco mesmo. As chuvas ainda persistem sobre essa região, mas de maneira mal distribuída e com baixo volume acumulado. Para o próximo período, que vai até o dia 2 de junho, essa chuva ainda retorna para a região sul e também Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, mas os acumulados ainda não devem ser tão elevados. Quando a Justiça decide levar a leilão bens de uma empresa que está em processo de recuperação judicial, ela escolhe o chamado leiloeiro oficial. Isso é uma informação que todos têm conhecimento. Agora, poucos sabem sobre a atuação de uma leiloeira que acaba realizando eventos dessa natureza. Confira as informações. Adnan Salem é um dos grandes administradores judiciais do país. Administrador de mais de 40 empresas em recuperação judicial, ele explica o que é feito em nome da justiça nesses casos. A recuperação judicial ele envolve algumas etapas. A primeira etapa é o pedido inicial, que a devedora ela apresenta um pedido ao juiz, tem que cumprir as determinações do artigo 51 da lei. Cumpridas a juntada desses documentos e as causas que levaram à sua crise, o juiz ele determina o processamento da recuperação judicial, que é a primeira etapa, que haverá uma explosão de prazos para o cumprimento e o andamento desse processo. Nós temos a primeira etapa, que é a questão da suspensão das ações e execuções contra o devedor, que é um prazo de 180 dias, com algumas exceções da lei. Essa é a primeira etapa, de prazos. Nós temos também o prazo de apresentação do plano de recuperação, que quem tem que apresentar é a própria devedora. Um processo de administração judicial, o administrador ele tem só o poder de fiscalização. É até bom deixar claro, porque às vezes o empresariado ele tem uma preocupação que o administrador ele vai ter um poder de gerência na empresa ou imiscuir nas suas atividades. Isso não acontece. O administrador judicial ele só vai ter um poder de fiscalização. Então, eu acho que é o ponto principal, fiscalização das atividades e a fiscalização do plano que for deliberado. Para o empresariado, quais são os benefícios para ele? Ele tem a oportunidade de repactuar aquela dívida que, eventualmente, ele teve algum problema do seu fluxo, um desencaixe do seu fluxo, então ele vai ter a oportunidade de repactuar essa dívida. O Canal do Boi, emissora do SBA, vai passar a divulgar informações sobre os processos judiciais que envolvem empresas em recuperação judicial. Eu até peço desculpas porque eu chamei uma reportagem sobre a leiloeira que é contratada para a realização de eventos dessa natureza. Na verdade, o que você viu foi uma entrevista com um administrador judicial, que é outra personagem envolvida no processo, que trata das questões judiciais de uma empresa em recuperação. Nós, em outros programas, vamos abordar esse assunto, trazendo as informações sobre o perfil,
o caráter, o trabalho de uma leiloeira judicial. Depois do intervalo comercial, as informações da Expocan 2018, que está na sua reta final. Hoje nós fechamos a bateria de eventos com o leilão de gado de corte das fazendas Bartira. Primeira etapa do circuito de gado comercial das fazendas Bartira, logo mais à noite aqui pelo Canal do Boi. Até já. 6h05 no horário de Brasília, voltamos com informações sobre tecnologia de produção animal em confinamento. Veja com Rosa Cabral. Terra cercada de floresta, pecuária e milho para silagem. Então a gente procura utilizar todos os recursos que nós temos aqui dentro, né? Tanto nessa parte de fertilidade do solo, onde nós estamos usando todo o esterco que é produzido no spa bovino, né? Nas partes da lavoura, a gente procura fazer o plantio direto, né? Para estar diminuindo as operações de máquinas, tá diminuindo o consumo de diesel dentro da propriedade, e assim aproveitando melhor o solo. A referência é no Recanto Vó Cidinha, em Nhandeara, interior do estado de São Paulo. Aqui está um dos principais confinamentos de recria e terminação do Brasil. Chegamos pela manhã com tempo muito bom para conhecer a produção. A convite da Nutron, marca de nutrição animal da Cargill, que abastece o coxo com fartura de nutrientes, consumidos pelos animais ao som da boa cultura sertaneja, o berrante. Olha, é só uma gravação instalada no trator, acionada na hora de servir o banquete intencionalmente. O nosso lema é nunca tocar, mas sempre convidar. E eu acho que o berrante é muito convidativo. O cuidado com a criação é assinado pelo pecuarista Antônio Ricardo e os filhos. Ele se formou em engenharia elétrica, ex-açougueiro, que começou na lida aos 14 anos. E o mundo dele deu um giro a partir dos anos 90, quando iniciou o trabalho na pecuária focada para a carne diferenciada. Hoje, virou uma receita de negócio, a grife Bife Passion. A produção vai para uma fatia seletiva do mercado gourmet. São 72 cortes. O número de animais abatidos no calendário de 2017 registrou 3.600. E com o dono da casa, vamos para a churrasqueira. Eu tive o privilégio de degustar alguns cortes. Um deles, a bisteca Passion. Sabor e textura que caem muito bem ao paladar. E aí eu questionei, por que a carne chega a ser adocicada? Então, é o perfil de gordura, que é aquela gordura gostosa que você, mesmo você engolindo a carne, ela fica muito leve na boca e ela dá vontade de você ficar continuar engolindo. Degustando. Seu Ricardo, assim a conversa vai longe. Vamos voltar para a produção dos animais que tem na referência o cruzamento. As Nelores são inseminadas com touros Angus australiano e as meio-sangue com Wagyu. A cria e boa parte da recria acontece em 4 fazendas no Mato Grosso do Sul, num rebanho com 8.000 cabeças em sistema extensivo. Aos 15 meses, os animais seguem para o estado de São Paulo, com peso entre 250 a 300 quilos. É o exemplo desse lote aí, 25 dias na engorda. Nessa primeira etapa, eles se abastecem do capim Zuri e de proteico energético, fornecido pela Nutron. A dosagem é de 5 gramas para cada quilo de peso vivo. Um animal de 300 quilos vai comer 1,5 kg desse produto. Esse produto ele é o ProBeef concentrado proteico S. Ele é um produto que foi desenvolvido para facilitar o operacional dentro da fazenda. Por quê? Porque ele é um concentrado que contém fonte de proteína verdadeira, contém micro minerais e contém também aditivo, que vai fazer com que melhore a digestibilidade do capim dentro do rumen, fazendo com que aumente o desempenho desses animais a pasto. Carne de qualidade é aquela que tem a melhor composição de ácidos graxos na fibra. Então, para você ter
estabelecer uma boa dieta alimentar para os animais. Você tem que ter um animal com perfil de fibra que permite absorver esse conteúdo que é dado para ele, né? Para você, e esse conteúdo de boa composição de ácidos graxos. Então, se você não tiver um animal que tem uma fibra, que tenha essa capacidade de absorção disso, você não consegue, no resultado final, uma boa carne de qualidade sem o animal absorver aquilo na fibra. E na finalização, as duas raças são abatidas com diferença de peso. Por exemplo, o Angus de 22 a 26 meses. A média de peso final registra 560 quilos para as fêmeas e 600 para os machos. O tempo de coxo vai de 150 até 250 dias. O Wagyu é mais tardio, é terminado entre 32 a 40 meses. O peso final varia de 600 a 800 quilos e com média de 200 a 250 dias no coxo. Nas duas referências, as fêmeas são mais precoces. E para alcançar o peso desejável na balança e a qualidade da carne, a Cargill entra com um novo planejamento nutricional. A Cargill desenvolveu um núcleo mineral específico para a produção de qualidade aqui da Beef Passion. Então é um núcleo mineral com fonte de micro minerais, com aditivo alimentar, que melhora a eficiência alimentar desses animais, e também algumas características que favorecem a qualidade da carne, como esse núcleo tem menos vitamina A e tem mais vitamina E, que é um antioxidante. Então isso vai favorecer a qualidade de carne, vai favorecer o tempo de prateleira dessa carne. A nutrição da Nutron, ela vai além dela fornecer um bom produto para a gente, você entendeu? É um pessoal muito interativo também, a gente discute vários aspectos. Um bom parceiro, olhando o seu contexto, tendo a maior visão periférica possível daquilo que nós fazemos, para que a gente vai melhorando o nosso status daquilo. Nós vamos construindo cada vez mais um boi melhor dentro do conjunto que ele pode ser. Bom, e para finalizar, eu quero te mostrar algumas particularidades do spa bovino. Última etapa deles aqui no confinamento. São tratados a pandeló. Digamos que brincam de bola, saco para se coçar e música clássica reproduzida nos alto-falantes? Seu Antônio, explica pra gente o porquê dessas particularidades. Quanto mais imagens ele tem, que você coloca para ele, de interatividade, que traz bem-estar para ele, melhor ele vai se adaptando a qualquer tipo de ambiente. Eu digo que eu fiz um ambiente para o boi aqui para tomar um bom vinho com eles, entendeu? Então isso tem que ser agradável. O senhor faz isso? Eu faço isso e é agradável fazer isso. A semana está marcada por grande valorização do dólar frente ao nosso real. Vamos saber como fechou a cotação de hoje com a Sara Kirchhoff, que está em São Paulo. Boa noite, Sara. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, sexto dia seguido e quarta semana consecutiva de alta para o dólar. Hoje a moeda norte-americana voltou a avançar frente ao real com uma alta acima de 1% e com isso o dólar comercial encerra esta semana aos R$ 3,74. Uma alta acumulada acima de semana. Enquanto o dólar comercial aparece aí por R$ 3,74, o dólar turismo era negociado hoje aqui em São Paulo nas casas de câmbio por R$ 3,99, inclusive acima do patamar dos R$ 4. Dólar, portanto, mais uma vez em alta, sexto dia de alta e quarta semana de alta consecutiva. Mas, de acordo com a Goldman Sachs, não há motivo para preocupações e essa não é uma reação exagerada no mercado de câmbio. Essas reações agora são consideradas normais e o que deveria acontecer, de acordo com a Goldman Sachs, é uma talvez interferência maior por parte do Banco Central para tentar conter essas altas no mercado de câmbio. O Banco Central, por sua vez, por hora, está ofertando 5 mil novos contratos de swap por dia e até o fim do mês a injeção líquida deverá ser de 3 bilhões de reais. Essa é a atuação do Banco Central neste momento para tentar aí conter essas altas constantes do dólar.
Os analistas atribuem essa alta, como eu já falei durante essa semana, a uma possível elevação de juros dos Estados Unidos, mas, além disso, também há uma indicação de que os treasuries norte-americanos, que são os títulos de dívidas norte-americanas, aquelas dívidas de 10 anos, eles estejam também interferindo no mercado, porque esses títulos ficaram aí com os valores estagnados aí em 3%, o índice estagnado em 3% durante muito tempo, e agora ele rompeu esse patamar dos 3%, e isso também estaria afetando diretamente o mercado de câmbio, e também há um cenário político aqui no Brasil em relação às expectativas quanto às eleições presidenciais neste ano. Enquanto o dólar não para de subir, hoje o índice Bovespa teve mais uma queda, ontem ele caiu aí acima dos 3%, hoje ele chegou a ficar um pouco acima dos 81 mil pontos, só que no decorrer do dia ele se recuperou. A queda, então, nesta sexta-feira para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo é de 0,65%. Na maior parte da sexta-feira, as ações que mais impactaram negativamente no índice Bovespa foram as ações do Itaú, Petrobras e também das lojas americanas. Já as ações de alta em destaque apareceram essas ações, os papéis da Suzano e também os papéis da JBS. Com essa queda, o índice Bovespa fecha a semana aos 83.081 pontos. Zaidan, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Combinadíssimo. Obrigado, Sara. Até já. Kleber Rabelo traz as informações de um parceiro nosso, a Virbac, que trouxe uma tecnologia de suplementação mineral injetável. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós estamos na instância Pecuária BR. Vamos apresentar um produto para melhorar o ganho de peso do seu animal. Nós estamos num lote, mostrando aqui um lote de animais que já estão adaptados ao terreno. Qual seria o desafio de colocar o fosfosal já nesses animais que já estão bem tratados, que já estão acostumados, familiarizados com o terreno, Bruno? O grande desafio desses animais agora, daqui para frente, que é um lote destinado à engorda, é reduzir o tempo de pasto e engordar mais rápido. Então, melhorar o ganho de peso desses animais. O fosfosol ele vai ajudar esses animais, porque ele é um multimineral injetável com uma alta concentração de fósforo. Então, ele vai ajudar esses animais a melhorar o apetite, a absorver melhor os nutrientes que estão na pastagem e no coxo com mineral e reduzindo esse tempo de pasto. Então, a gente recomenda o fosfosol nessa categoria para estimular o ganho de peso diário desses animais. É importante a gente falar para o pecuarista que está acompanhando que o fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, é um suplemento injetável, traz um ganho expressivo de peso. Foi feita uma pesquisa aí, vocês analisaram, pesaram os animais e houve um ganho de peso diário de 110 gramas, né? Isso, nós acompanhamos trabalhos em todo o Brasil, certo? Publicamos um estudo onde demonstrou que nesses animais, numa fase de adaptação ou num animal que já está a pasto, adaptado, quando suplementado com fosfosal, apresenta um ganho superior em média diária de 120 gramas a mais. Então é um produto que se paga e uma tecnologia muito lucrativa para o pecuarista. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Conhecemos aí o fosfosal da Virbac, um investimento que vale a pena para você, pecuarista, que quer aumentar o desempenho e o ganho de peso do seu animal. Kleber Rabelo para o SBA. 6 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Espaço agora para a nossa agenda de leilões. Amanhã, a partir de 2 da tarde, horário de Brasília, você vai ver aqui conosco o leilão Onix e Zeus e seus convidados. Oferta de 60 reprodutores da raça Nelore, todos eles muito bem avaliados. A realização é da Central Leilões e o leilão será transmitido direto do recinto leiloado em Três Lagoas. O Lourenço Campo, diretor da Central e leiloeiro, tem as informações. Muito boa noite, meu amigo Lourenço Campo. Além do Nelore Touros, tem gado comercial também. É isso aí, Jorge Zaidan. Muito boa tarde a toda a grande audiência do SBA, o canal do Boi, nosso parceiro número 1. Que prazer estar falando com você, viu, Zaidan? Rapaz, nós já estamos aqui em Três Lagoas, aqui no recinto leiloado, ultimando os preparativos para o leilão. Nós fizemos até algumas imagens aqui, Zaidan, do gado chegando, o gado sendo organizado aqui, porque amanhã nós vamos ter 3 mil animais de corte, olha lá, essas imagens são daqui. E esses touros aí que vocês vão vendo, ó, reprodutores espetaculares, a torada que vem à venda aí com mais de 800 quilos de peso médio, animais que vêm num crescente de
de avaliação genética muito forte, né? Ano a ano, esses animais vêm melhorando nas suas mensurações de avaliação genética. E a apresentação, então, não se fale, tá? É o melhor ano, indiscutivelmente, essa oferta de touros que Nelore Zeus e Nelore Onyx está fazendo aqui esse ano, indiscutivelmente é a melhor oferta de touros que eles já conseguiram trazer aqui para o recinto leiloado, tá? Reprodutores de linhagens consagradas, animais de muito boa era também, né? Porque os animais já vêm à venda com 30 meses, já vêm à venda trabalhando, servindo. Após a venda desses touros aqui, nós estaremos vendendo gado de corte. Gado de corte é o seguinte, são 3 mil animais, mas eu vou passar aqui para o assessor do leilão, um dos assessores do leilão, o Edson Campo, que vai poder falar para vocês, detalhar melhor essa oferta, né, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Lourenço, boa tarde, Brasil. O gado de corte, nós temos 3 mil animais amanhã, sendo 1.300 animais aqui no recinto, tá? Transmissão aqui direto do recinto, mais 1.700 animais filmados na região aqui do Bolsão Sul-Mato-Grossense. São parceiros Onyx e Zeus que estão participando com a gente. É um gadão, uma oferta muito boa. Em especial, lembrar vocês da Agropecuária Continental que está com a gente, tá? O Neto, nosso amigo, colocou a gente para vender mais 500 bezerros de desmama dele, entre machos e fêmea. Aqui tem uma amostra que nós vamos ter amanhã no recinto, tá? Olha que gadão, que oferta boa, um gado muito bem apartado. São criadores daqui do Bolsão que estão participando com a gente. E um detalhe, Campo Grande tem algumas imagens lá, Edson, aquelas imagens F, número não sei que F, que é o F de filmado, que vocês têm aí, nós podemos até mostrar algumas imagens também. Olha que beleza a boiada chegando, ó. Show, parabéns, viu, Negão? Você vai ficar bom nisso ainda, viu? As imagens aqui do Negão, que fez lá a captação ali agora há pouco com a gente, para a gente poder ilustrar essa nossa participação, né? Nós separamos lá os lotes 1F, 3F, 8F, olha que o Campo Grande puder rodar, para a gente especificar melhor. Quantos machos, quantas fêmeas, como é que está dividido isso, mais ou menos, Edson? Bom, no total do leilão, 3 mil animais, nós vamos estar com 1.400 machos, 1.600 fêmeas, tá? E no gado filmado, nós vamos ter aí 1.700 cabeças, sendo aproximadamente 700 machos e 1.000 fêmeas. Novilhada prenha, tá? Nós temos novilha Nelore prenha, temos um pouco de vaca parida e bastante bezerro muito bom de qualidade. Se o canal mostrar para nós as imagens agora, principalmente lote 1F, 2F, nós vamos poder ter uma noção do que eu estou falando. A qualidade dos bezerros do leilão. É isso aí. Para vocês entenderem, o Carlos Mestrinério e o Zé Roberto Colli, que são os titulares da Onyx e da Zeus, eles têm uma capacidade, têm uma liderança muito grande aqui, né? E um rol de amizade muito grande. E todos os principais criadores do Bolsão Mato Grossense fizeram questão de estar aqui conosco, tá? Então isso aqui nós vamos mostrando agora, voltando a falar de reprodutores, são esses touros que vocês vão vendo aí, ó. Filhos dos touros que são os líderes do sumário, animais que vêm com muito desenvolvimento de testículo, uma olhada só, frame que tem esses touros, são animais de frame moderado, muita costela, muita musculatura, é realmente uma oferta... para a gente não é surpresa não, que nós estamos acompanhando o trabalho do Carlos e do Valdir Messinelli e do Zé Roberto Colli, desde sempre, né, desde quando eles começaram a criar, sempre investindo na melhor genética, nos grandes técnicos, auxiliando-os nos acasalamento e na produção de genética, e vocês vão ver onde chegou, né? É uma das maiores e mais qualificadas ofertas de touro do ano de gado PO, indiscutivelmente, é o leilão aqui de Três Lagoas, esse leilão genética Onyx e Zeus, tá? Serão 60 touros, não é um grande número assim, não é muito grande número, porém a qualidade compensa isso tudo, né? Vários touros aqui com potencial para fazer repasse de gado puro, vários reprodutores desse poderão ser utilizados aí, o cliente pode comprar, coletar sêmen, né, fazer uma prestação de serviço lá e depois multiplicar essa genética na fazenda. É realmente uma oferta muito qualificada que nós teremos amanhã, tá? Então é isso, amanhã a partir de 14 horas, né, o pessoal, olha, pessoal que quiser vir no recinto, eu vou fazer um convite mais detalhado agora. Os animais já estão praticamente todos aqui, né, Edson? Hoje deve chegar quase todo o gado de corte, não? Sim, os touros já estão todos acomodados, pronto, o pessoal vir fazer a vistoria logo cedinho, e o gado de corte deve chegar em torno de 80% a 90% chega durante a noite. Já tem uma boa parte aqui no curral, o restante chega durante a noite. Os nossos amigos vão trazendo o gado agora à tarde, tá? Carregaram tudo na parte depois do almoço, para chegar ainda hoje aqui, para amanhã cedo, estar tudo acomodado. É isso aí. Então amanhã, quem chegar aqui, por volta de 10 horas da manhã, um bom horário para chegar aqui no recinto, vai ter o cafezinho da manhã aqui servido, como sempre tem. O buffet aqui de Três Lagoas é o Neto que está aqui com a gente, o buffet Papilon, sempre cuidando e servindo muito bem
todos vocês. Então chega aqui de manhã, acompanha, faz a vistoria, escolhe o seu lote. Quem quiser dar uma olhada nos lotes filmados também, fala com a gente. Nós temos condição de mostrar para vocês aqui nos nossos computadores, nas nossas televisões, e vocês vão poder acompanhar e já anotar, né? Fazer já a sua escolha, a sua apartação. Para começar o leilão, você vai começar decidido, saber exatamente o que tem para você poder lançar mais decididamente, tá bom? Zaidan, então era isso, meu amigo. Nós vamos despedindo aqui, meu irmão Edson, e você fica daí com a sequência do seu programa e nós vamos lá. Tá chegando mais gado e é só gado bom, rapaz. Cada caminhão que desce é um melhor do que o outro. Tá bacana isso daqui, viu, Zaidan? Um abraço, muito boa noite. Certíssimo. Obrigado, Lourenço. Um abraço a todos da Onix e Zeus. Leilão amanhã, 14h aqui conosco. E nós vamos para o intervalo comercial com um pouco mais desse gado que será ofertado amanhã no Genética Onix e Zeus e convidados. Até já. Seis horas e 29 minutos no horário de Brasília, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pode resolver um problema muito sério para os pecuaristas, que é o destino da carcaça dos animais que morrem na propriedade. Veja com Catarina Martorelli. O projeto de lei cria regras para o recolhimento, transporte, estocagem e processamento de animais mortos para fins não comestíveis. Tudo isso para garantir a destinação correta dessas carcaças, amenizando os impactos ambientais. E quando você tem algum problema maior de mortandade, o agricultor fica encarregado de resolver o problema do destino dessas carcaças. Então isso se tornou uma situação muito complicada. Normalmente é feito compostagem, mas é impossível de continuar fazendo isso nas grandes quantidades. Então nós estamos propondo que haja a coleta desses animais e encaminhados para uma empresa, uma indústria que exclusivamente faça esse trabalho de reciclagem, de transformação em fertilizante orgânico e biodiesel, né, para que não haja o destino da realimentação dos animais. Então, você retira da natureza esse problema sério que é o resíduo das carcaças e, por outro lado, você não faz voltar para a realimentação dos rebanhos, para que você então transforme isso num produto biodiesel comercializável também em adubação orgânica. Essa é a nossa proposta, que será feita então a coleta em todos os municípios, levada para essa indústria, que já tem em Santa Catarina, uma indústria pioneira, né? Já faz isso exclusivamente, então transforma esse material nesses produtos que são aproveitáveis e retira da natureza os problemas dos animais mortos. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Catarina Martorelli para o SBA. A inseminação artificial fez a diferença numa fazenda de gado de leite em Pouso Alegre, Minas Gerais. Veja na reportagem. Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando rumo. O Meng Gado Holandês está completando no próximo mês de maio 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca, com uma gordura de 3,3 e uma proteína de 3,2. Célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente, de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja,
entre 80 e 84 pontos. Nesse período, nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. E a Semex foi um grande parceiro nisso, e a gente é cliente da Semex há mais de 20 anos. A Semex tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e a duração dos animais. Para a Semex Brasil, o senhor Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional Semex Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Byway, Meridia e Fortune. Esses touros, conforme o depoimento do senhor Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda, em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com um trabalho focado e bem planejado, a Meng Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. 6 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Logo mais às 8h30, nós fechamos a bateria de eventos da Expocan 40 anos. Vamos fechar com chave de ouro, porque a primeira etapa do circuito de gado de corte das fazendas Bartira está marcada para logo mais no recinto de leilões da Acrican, em Camapuã. Vamos para lá com o Kleber Rabelo, que traz as informações ao vivo. Boa noite, Kleber. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Exatamente, foi uma semana bastante intensa de Expocan, essa 40ª edição. Muitos leilões aconteceram, bons negócios foram fechados e hoje tem a 17ª edição do circuito de leilões da Fazenda Bartira, primeira etapa. Vão ser ofertados mais de 1.700 animais, vai ser a maior oferta de animais da raça Angus de Mato Grosso do Sul. Vão ser ofertados 600 machos Angus, 500 fêmeas Angus e 600 machos Nelore. Segundo informações, a fazenda prioriza a consistência na qualidade dos animais e esse 17º circuito de leilões das fazendas Bartira, primeira etapa, vai ser exibido às 20h30 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Nós continuamos acompanhando aqui direto do recinto da Acrican todos esses leilões, todos esses negócios que estão sendo fechados. Daqui a pouco eu volto com outras informações, Aidan. Legal. Kleber, o leilão do fazendeiro ontem, você acompanhou, como é que foi? Tem algum resultado já oficial divulgado do leilão? Média de preços? Então, conversei hoje pela manhã com o Douglas, só um minuto. Conversei com o Douglas da Triângulo Leilões, ele falou para mim que o leilão foi um sucesso, nós ainda não temos uma média para apresentar, não pude conversar com ele melhor porque ele estava corrido, estava terminando de emitir as notas aí para entregar para os clientes, mas foi um leilão de bastante sucesso. Foi a 28ª edição do leilão do fazendeiro, a última com o seu Luiz, à frente da Triângulo Leilões, mas o evento continua a acontecer. No ano que vem vamos ter aí a 29ª edição do leilão do fazendeiro aqui na Expocan, no caso na 41ª edição. Então, a oferta de ovos diminuiu e os preços voltaram a subir. Acompanhe os números. As cotações dos ovos comerciais voltaram a subir em todas as regiões pesquisadas pelo CPE, impulsionadas principalmente pela redução da oferta. Segundo agentes do setor, os descartes de galinhas poedeiras aumentaram nos últimos dias, contribuindo para enxugar a disponibilidade do produto no mercado. Além disso, com o clima mais frio, a produtividade das poedeiras diminuiu. Segundo o CPE, entre 10 e 17 de maio, o preço do ovo tipo extra, branco, colocado na Grande São Paulo, registrou alta de 3,87%, com a caixa de 30 dúzias a R$ 75,40 nesta quinta-feira, dia 17. Para retirar em Bastos, interior de São Paulo, o valor da caixa subiu expressivos 4,54% no período, para R$ 70,02 a caixa nesta quinta-feira. Quanto ao ovo tipo extra vermelho colocado na Grande São Paulo, a valorização foi de 3,9%,
entre 10 e 17 de maio, para a média de R$ 85,72 a caixa de 30 dúzias. Para a retirada em Bastos, os preços se elevaram em 5,7% no período, fechando a R$ 80,46 a caixa. No mesmo segmento, também menor disponibilidade e maior demanda elevaram o preço da carne de frango. Acompanhe os números. De acordo com o CPEA, a avicultura de corte nacional vem dando sinais de recuperação neste mês de maio, visto que a oferta de carne de frango diminuiu, enquanto a demanda pela proteína aumentou no mercado doméstico. Segundo pesquisadores do CPEA, com as cotações em baixos patamares no início do período, o consumo aumentou, permitindo que os agentes do setor elevassem os valores pedidos. O preço do frango inteiro registrou alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA nos últimos 7 dias. Entre 10 e 17 de maio, as cotações do produto congelado e resfriado registraram respectivas altas de 12,5% e de 10% na Grande São Paulo, onde as valorizações foram mais intensas, ficando cotada a R$ 3,55 o quilo do frango congelado e R$ 3,51 o quilo do resfriado nesta quinta-feira, dia 17. 6h39 no horário de Brasília, informações do agronegócio do Rio Grande do Sul. O setor exportou no mês passado mais de R$ 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O valor representa 68% do total comercializado pelo Estado. Apesar de expressiva queda nas vendas de frangos e suínos, a carne bovina e o arroz retomaram o crescimento. Os dados foram divulgados pela Federação de Agricultura do Estado, a Farsul. Mesmo com o embargo da União Europeia, que resultou em uma queda de 16,6% nas exportações de frango, o Rio Grande do Sul teve saldo positivo nas exportações de abril, puxado pela carne bovina e o arroz. A carne bovina teve aumento de 29,8%. Situação semelhante aconteceu com o Grupo Complexo Soja, que teve crescimento de 10,6%, graças ao desempenho do farelo de soja, com alta de 193%. O Grupo Fumo e seus produtos também teve bom resultado, crescimento de 130%, assim como produtos florestais, com 47,5%. O desempenho do arroz em abril teve aumento de 149%, com forte influência dos leilões de PEP e PEPRO. Com isso, o resultado dos primeiros 4 meses do ano garantiram ao Rio Grande do Sul um aumento de 28,5% na comparação com o mesmo período de 2017. Entre os meses de março e abril de 2018, houve aumento de 7,1% no valor e 15% no volume exportado. A China se mantém como principal destino do agronegócio gaúcho, respondendo por 40% do valor exportado. Em segundo lugar, aparece os Estados Unidos, com 4,5%, e em terceiro, a Coreia do Sul, com 3%. Está marcado para a semana que vem em Campo Grande um dos principais eventos técnicos e científicos da pecuária de corte do país, o Confinar 2018. Apesar desse nome, há alguns anos os organizadores da Bifitec decidiram não só falar de gado em confinamento, mas também de toda a pecuária intensiva, desde a cria até a terminação. Veja mais com Kylie Rodrigues. Além das temáticas que abrangem todos os elos da cadeia produtiva, haverá a apresentação de novas tecnologias a favor da pecuária de corte. Realizado pela Bifitec, a iniciativa tem como finalidade unir agentes do meio rural, da agroindústria, estudantes e profissionais do setor. Em 2017, o Confinar registrou a participação de vários estados e de outros países. A finalidade do Confinar é levar informações pertinentes ao produtor. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico confinar.net.br. Kylie Rodrigues para o SBA. Confinar terça e quarta-feiras da semana que vem no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Um dos destaques da programação,
são as palestras e o lançamento do livro Entendendo o Conceito do Boi 777. Os pesquisadores da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, que fica em Colina, no estado de São Paulo, estarão presentes para divulgar em palestras informações que estão contidas nesse livro que será lançado durante o evento. Toda manhã da quarta-feira, último dia do confinar, será dedicada às palestras sobre esse tema. E você vai ver tudo desde a terça-feira com as transmissões, links ao vivo do Canal do Boi, direto do Centro de Convenções. Depois do intervalo comercial, outras informações importantes aqui no programa. Vamos lembrar que logo mais às 8h30 da noite, no horário de Brasília, teremos a primeira etapa do circuito de gado de corte das Fazendas Bartira, que fecha a programação de leilões do Canal do Boi na Expocan 40 anos. Até já. 6h46 no horário de Brasília, estou aqui com o João Pedro para destacar um dos fatos mais importantes para o agronegócio divulgados nesta semana que está terminando agora, que o anúncio, na verdade tem sábado também, não é, João? Mas um dia útil de negócios, hoje, sexta-feira. O anúncio do ministro Blairo Maggi, que está no Oriente, de que a Coreia do Sul vai importar carne suína de Santa Catarina de 4 plantas frigoríficas localizadas no estado. E tem uma grande expectativa, João, inclusive essa informação você que trouxe para nós hoje pela manhã, tem uma grande expectativa de que seja anunciado, talvez até amanhã, nessa visita do ministro Blairo Maggi, de que a Rússia, ontem nós comentamos tanto sobre a Rússia, que embargou temporariamente essas compras de carnes aqui do Brasil, a Rússia, até o final deste mês, poderá, quem sabe, anunciar e reativar esse comércio conosco. Isso é muito importante para a suinocultura brasileira, nós dependemos da Rússia. Nós temos até uma tela que pediria para a técnica colocar a tela, onde mostra a importância que o mercado russo tem para o Brasil. Quando você olha as exportações de carne suína para a Rússia em 2017, foram 241 mil toneladas. Isso equivale para um total de 693 mil que foram exportados, é mais que 30% vamos até corrigir essa tela, não é, João? Aí está escrito milhões, na verdade, mil toneladas. 241 né? Então, por favor, você de casa, desconsidere. Tira três zeros aí, por gentileza. É 240 mil toneladas contra 690 que foram exportados no total. Então, isso dá mais de 30%. Ou seja, esse embargo que os russos fizeram, sob o argumento que tinha ractopamina, que é um promotor de crescimento na carne, foi em novembro de 2017. Na época, falou, não, mas isso é uma questão temporária, já resolve e tal. Agora está muito frio na Rússia, os navios não conseguem atracar, os portos estão fechados. Mas não era só isso, não. Nós estamos hoje em maio, o Dr. Luiz Rangel, do Serviço Sanitário do Ministério da Agricultura, falou que essa semana ou na semana que vem haveria a reativação dos negócios. A carne suína é o produto que o Brasil mais exportou em 2017 para a Rússia. Foi o primeiro local. O primeiro lugar foi a carne suína. A segunda colocada foi a carne bovina. Também na carne bovina, os russos têm um papel fundamental, ficando entre terceiro e quarto maior importador de carne do Brasil. Eu acho que deve ter uma tela com a carne bovina, que também retrata bem a importância do mercado russo. E nós acreditávamos que esse ano seria um ano grande de exportação para a Rússia, em função até da própria Copa do Mundo, grande movimento turismo, etc. Agora, em maio, tomara que dê certo, ainda dê tempo de chegar, pelo menos para as quartas de finais, para as semifinais, da carne brasileira para o mercado russo. Lembrando da Coreia do Sul, já que o nosso assunto começou com esse tema, a Coreia deve importar do Brasil 30 mil toneladas, conforme o anúncio feito pelo ministro Blairo Maggi, nesse processo de início das compras de carne suína de 4 plantas frigoríficas de Santa Catarina. 30 mil toneladas para um mercado sul-coreano, que é um dos maiores importadores de carne suína do mundo, é muito pouco, 30 mil toneladas. 4%. Mas o mais importante, e isso vamos lembrar que os Estados Unidos, depois de muito tempo, começaram a importar a carne bovina in natura
numa quantidade muito pequena, 60 mil toneladas, que o Brasil ia dividir essa cota com outros países também. A média nossa era 3 mil toneladas mês que foi efetuado. Exatamente. Então, hoje elas estão interrompidas por problemas da carne, que chegou com abscessos nos Estados Unidos. Você se lembra muito bem disso. São quantias muito pequenas diante do potencial que o Brasil tem de exportar carne bovina e carne suína, somos gigantes na produção, e pequeno também, esses números pequenos, diante do potencial dos Estados Unidos para comprar carne bovina in natura e principalmente da Coreia do Sul, grande importador de carne suína. Mas temos que relevar, João, que são dois mercados muito exigentes no aspecto sanitário e que com essa liberação, com essas compras que eles estão efetuando, Coreia do Sul e temporariamente de maneira interrompida os Estados Unidos, são uma vitrine, são uma informação, um atestado para o mundo da qualidade dos nossos produtos. Muitos países que não têm a mesma estrutura de controle sanitário se baseiam nas decisões de Japão, de Coreia do Sul e outros países que têm uma estrutura muito bem organizada, cientistas, laboratórios, etc., e usam isso para autorizar a compra de carne. Nossa carne é boa, Zé. Infelizmente houve problema, mas não é por questão do produtor, não. Alguns problemas, normalmente foi dado ênfase demais à questão de corrupção, mas essa corrupção não afetou a questão sanitária. Aqui no Brasil nós somos um grande consumidor de carne, seja carne bovina, seja carne de frango, carne suína. Você vê alguma notícia de algum problema de saúde pública porque comeu carne? Só se, por falta de carne, com certeza, mas pela carne, não. Raramente vê na imprensa caso de intoxicação alimentar, alguma coisa. Por quê? Porque a nossa carne é boa. Nós produzimos carne, usamos no caso dos bovinos, usamos pasto, que é o alimento natural do ruminante. Boi verde, E nós complementamos com grão para dar um acabamento, mas a carne nossa é boa. Os cuidados que o senhor e a senhora estão tendo hoje com o rebanho, agora mesmo, nós estamos em campanha de febre aftosa. O Brasil inteiro está vacinando contra a febre aftosa, à exceção de Santa Catarina. A preocupação com a brucelose em fêmeas bovinas, ou seja, há uma preocupação hoje do produtor de usar a tecnologia para evitar problemas sanitários. Você teve, no caso do suíno, problemas com vírus da língua azul e outros tipos de vírus que afetaram a produção nos Estados Unidos e outros grandes produtores, não aconteceu no Brasil. Ou seja, o Brasil ele passa imune a esses grandes surtos de doença. No caso do frango, a gripe aviária também, o americano teve problemas, com todo o controle que eles têm lá, com todo o poder que eles têm lá, era o problema, no meio oeste americano, Iowa, Illinois, aquela região lá. Então o Brasil tem. Agora, o que nós temos que melhorar é essa questão de imagem, de mostrar para o mundo que o Brasil produz alimentos com qualidade, nós somos grande consumidor desses mesmos alimentos e aqui no Brasil você não vê raríssimos casos de algum problema que possa ter ocorrido por consumir carne. É insignificante o número de casos que acontece aqui no Brasil. João, eu vou mudar de assunto, queria que você continuasse conosco. O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar para a semana que vem um julgamento muito aguardado pelo produtor rural, que é dos embargos declaratórios que podem acabar com a cobrança retroativa do FUNRURAL. Veja as informações de Brasília. Se aprovados no Supremo, os embargos podem impedir que o passivo acumulado do FUNRURAL, estimado em 17 bilhões de reais, não seja mais cobrado. As chances da aprovação são pequenas, conforme avaliam os próprios ruralistas, já que no mês de março o STF considerou constitucional a cobrança. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permite um refis da dívida. O programa prevê o pagamento imediato de uma alíquota de 2,5% do valor em até 2 parcelas iguais, mensais e sucessivas. O restante do débito poderá ser parcelado em até 176 vezes, com mais 60 meses para a quitação total. A adesão ao novo FUNRURAL tem que ser feita até o fim deste mês. Catarina Martorelli para o SBA. Muita gente deixou de fazer a sua adesão a esse refis, o chamado refis, que refinancia essa dívida
retroativa do Fundo Rural referente a 2010, 2011, até agora, o ano passado, quando o Supremo julgou constitucional a cobrança dessa contribuição previdenciária. Então, muita gente não fez adesão, aguardando esse resultado do Supremo, João. Um dos problemas do Brasil chama-se essa demora na justiça. Eu acho que fatos iguais a esse não podiam demorar 13, 14 meses para haver uma definição. O ideal seria que quando fosse feito lá atrás, já tudo que tivesse definido, definisse na mesma semana, vamos falar assim. Que cria um imbróglio jurídico, cria uma insegurança ao longo de todo esse período. Ninguém se nega a pagar o Fundo Rural. Hoje se paga o Fundo Rural 1,5%. Já está sendo recolhido. É sagrada. Toda uma hora que você vende gado, a hora que você vende, já sai 1,5% já descontado na nota fiscal. E agora a Receita tem que verificar com o contribuinte substituto se ele vai recolher mesmo. Agora o produtor já sai da conta dele, já perde seu dinheiro, já sai da conta dele. Agora, cobrar retroativamente é uma questão complicada, porque você, lá em 2010, quando os caras pararam de recolher, é porque o Supremo falou que era inconstitucional, o pessoal levou a sério, é inconstitucional, não se paga. Agora, demorar 14, 15 meses para julgar os chamados embargos, a modulação, de quando que vai fazer efeito isso aí é muito ruim. Isso cria uma insegurança, cria esse imbróglio, cria essa polêmica. A sociedade urbana começa a ver o produtor que não quer pagar porque ele não deve. Na época foi feito que não era constitucional, não pagou porque não era constitucional. Hoje é constitucional, todo mundo está pagando religiosamente. Então, essa demora, o tempo que as coisas demoram para acontecer é um desastre para a economia brasileira e é um desastre para todos nós. No Brasil é difícil prever o futuro e agora é difícil prever o passado também. Olha, João, são 4 minutos para 7, a Sara Kirchhoff está em São Paulo e vamos ver como é que terminou o mercado do milho nesta sexta-feira, Sara. Zaidan, o cenário segue de alta para os preços do milho no Brasil e as negociações ainda continuam comedidas. Além das incertezas quanto à produtividade do milho, segundo a safra, o que também está levando os preços para cima é a possibilidade de geada em algumas regiões nos próximos dias, com uma probabilidade de queda nas temperaturas. Além disso, a alta do dólar, como a gente mostrou agora há pouco, a R$ 3,74, também favorece as negociações do milho brasileiro. Isso vem sustentando, então, a alta nos preços. No indicador CPEA para a cidade de Campinas, interior de São Paulo, hoje o milho teve uma leve alta de 0,09% e, com isso, o valor da saca nesta sexta-feira para este local aparece por R$ 42,61, uma alta de 8,15% no acumulado do mês de maio. Esse patamar de R$ 42,61 é o maior patamar para o milho no mercado físico no indicador CPEA nos últimos 2 meses. Na esteira dessa alta no mercado físico, as cotações no mercado futuro também tiveram valorização hoje, rompendo aí as máximas. Os contratos, por exemplo, com entrega em julho e setembro, tiveram uma valorização na sessão eletrônica de hoje de quase 2%. Com isso, os contratos com entrega em julho aparecem por R$ 43,82 e os contratos com entrega para o mês de setembro ficam cotados em R$ 42,29. Contratos com entrega para o mês de novembro, alta de 2,09% por R$ 43,91 e contratos com entrega para janeiro do ano que vem, em alta de 1,5% por R$ 44,15. O milho continua subindo aí, Zaidan, com você. Obrigado, Sara. Pois é, João, o mercado do milho ainda aquecido em função de... As chuvas que ocorreram no Mato Grosso do Sul, no Paraná, ajudaram a segurar a quebra. O grande risco é segunda e terça-feira, possibilidade de geadas pelo sul de Mato Grosso do Sul e algumas regiões do Paraná. O milho está na fase crítica, ele está enchendo o grão, ele está na fase de embonecamento, pendoamento. É uma época dessa, se gear, depende do grau de intensidade, é um desastre. Vamos ver agora o que acontece. Mato Grosso, já o IMEA divulgou que a previsão deles continua na faixa de 26 milhões de toneladas.
Só que o milho do Mato Grosso, com o custo para se trazer para o sul do Brasil, para atender mercados do sul, o frete está muito caro em função do pico de transporte de soja. E os combustíveis aumentaram também muito agora? também. Então, hoje estão levando muito, a previsão, a partir de julho, agosto, é embarcar por Miritituba. Nesse período também parece que a BR-163 fica um pouco mais fácil trafegar, porque as chuvas dão uma diminuída também e consegue chegar no Porto de Miritituba. Mas está cheio de buraco, viu? Hoje no Bom Dia Produtor, o Valdir Pacheco entrevistou um analista, um consultor de mercados de Mato Grosso, e eles fizeram muitas críticas àquele famoso trechinho de quase 100 quilômetros que leva a safra do Centro-Oeste até o Porto de Miritituba. No período de águas, todo mundo fica atolado. No período da seca, disse o Pacheco, a buraqueira também atrapalha e muito. Poeira, você tem uma poeira, é um plano de poeira seríssimo, até segurança de transporte lá. Esse é o Brasil, faltam 100 quilômetros para asfaltar, faz 4 anos, todos os anos se escuta, o ano que vem termina. Aqui, em 3 anos, asfaltaram 22 quilômetros, pior ainda, você não tem um trabalho de manutenção, porque é uma rodovia que transporta caminhões pesados, tem que haver o controle de balança e controle de fazer manutenção dela. E agora está vivendo uma indefinição, porque o governo ia fazer a concessão para que o concessionário talvez acabasse o asfalto e mantivesse a rodovia em boas condições, e simultaneamente a isso começa a se discutir a questão da ferrovia. Essa ferrovia, se o governo não criar dificuldade, não criar problemas e o processo de licenciamento for com razoável velocidade, ela pode ficar pronta em 7 ou 8 anos. E essa ferrovia ela vai ser o grande canal de escoamento. Hoje, Miritituba tem condição de embarcar 18 milhões de toneladas de grãos por safra. E, infelizmente, não chega a 11 porque não tem condição de chegar isso aí. Tem 6 terminais hidroviários muito bons, tem um 7º já em fase de concessão, ou seja, lá não é problema. Em Rio Tapajós, você pode fazer comboios de 30 mil toneladas, ou seja, meio navio Panamax, um comboio no Rio Tapajós. E chega no Amazonas e vai embora. Então, para o Mato Grosso, essa saída é fundamental, já que é nosso maior produtor de grãos do Brasil, de soja e milho, é Mato Grosso, e o ano passado exportou 18 milhões de toneladas de milho, ele precisa ter isso aí. Milho é um produto barato, não aguenta pagar um frete de 320 por tonelada. Você falou em risco de geada, voltando à quebra possível, né? Possível não, já concretizada a quebra que nós devemos ter por causa da seca. Deveremos ter geada, tem o risco de geada para esse final de semana? Tomara que o pessoal seja embaixadas, alguma coisa muito específica, algumas regiões, porque na Serra Gaúcha com certeza vai ter, na Serra Catarinense. Esperamos que não atinja as áreas de grãos do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul. Tá certo. João, obrigado, viu? Bom trabalho. Bom final de semana para você. Obrigado, vocês também. Fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal após o manejo de curral. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E algo que gera muito estresse é o manejo de curral, como vermifugação, vacinação, marcação e pesagem. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. Então, a primeira coisa foi a redução do estresse, onde que com a presença do estresse, esse animal, ele depois do manejo de curral, ele não vai continuar ganhando peso. Ele vai passar 1 ou 2 dias aí que não vai ganhar peso. Com o fosfosal, a gente inibiu isso aí. A gente conseguiu cortar, ou seja, o animal ainda ele passa pelo curral e depois na volta para o pasto ele continua zero de estresse numa ascendência de peso. Com relação ao animal propriamente dito, a pelagem também. A pelagem vista a olho, a mudança após a aplicação do fosfosal, onde o pelo fica liso, fica brilhoso, é fantástico. Então são 2 coisas que é fato, redução de estresse e a pelagem. Os clientes que já têm adquirido o produto, que já têm o conhecimento, que já vem utilizando o fosfosal, tem um índice de recompra muito grande pelos resultados obtidos, né? Então, gostaria de fazer um convite para nossos amigos pecuaristas aqui da região, para vir até a Agroline aqui em Campo Grande, tomar um café com a gente, conhecer mais a estrutura e conhecer mais o fosfosal. E com certeza você não vai se arrepender.
Não perca mais tempo e dinheiro. Trouxe para o curral? Aplique Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom. 7h05 no horário de Brasília. Daqui a pouquinho, 8h30 no horário de Brasília, você confere o leilão das fazendas Bartira, que tem um circuito anual de gado de corte. A primeira etapa será logo mais e a escolha não poderia ter sido melhor. A exposição agropecuária de Camapuã, a capital do bezerro de qualidade. O Angus, que será ofertado hoje à noite aqui no Canal do Boi, é realmente de chamar a atenção de todo mundo. Vamos até Camapuã com o Kleber Rabelo mais uma vez. Kleber, tudo certo aí para esse leilão de hoje à noite? Sim, Zaidan, daqui a pouquinho o leilão vai ser transmitido pelo horário de Brasília, às 20h30, através das lentes do SBA. Eu vou conversar com o Murilo Borges, da Leilo Boi, perguntar aqui para... Leilo Grande, perdão. Perguntar aqui, vamos falar sobre os animais que vão ser ofertados, Murilo. Boa noite. Boa noite Zaidan, boa noite amigos do Canal do Boi. A partir das 20 horas, horário Brasília, estaremos ao vivo com vocês, com a mostra da maior oferta de animais Angus do Mato Grosso do Sul. É esse leilão da primeira etapa das fazendas Bartira, uma oferta de 600 macho Angus, 500 fêmea Angus e 600 macho Nelore. Vocês estão vendo os animais na tela para ver a qualidade é uma só. Animais de 8 a 10 meses de idade, um gado é uma régua, um gado muito bem apartado, o gado que os amigos que compram neste leilão tem um grande índice de recompra pela qualidade ofertada sempre para as fazendas Bartira. Murilo, fazendo uma avaliação geral dessa semana, da 40ª Expocan, que avaliação você faz dos eventos que aconteceram aqui, dos leilões? Olha, é o seguinte, a avaliação que eu faço é que a Expocan, ela surpreende o mercado pela qualidade aqui ofertada. Essa qualidade, ela traduz em um bom resultado financeiro, tanto para o vendedor, quanto para o investidor. As pessoas falam assim, Camapuã é o lugar de bezerro mais caro do Brasil. Não é que é o lugar de bezerro mais caro do Brasil, é o lugar do melhor bezerro do Brasil. É a capital do bezerro de qualidade. Por isso que tem esse valor agregado. Então, a gente se fazer um paralelo para a pecuária de corte e tanto de confinamento, esses animais ofertados durante a feira aqui, principalmente nesse leilão, quem compra tem um resultado econômico muito satisfatório e, além de tudo, todo mundo hoje trabalha com custo de produção. E o animal que sai com um ano antes para o abate pesando mais, ele significa uma rentabilidade muito maior para o produtor. Vamos falar sobre as condições de pagamento para o telespectador do SBA, para a pessoa que for vir aqui pessoalmente participar desse leilão, Murilo. Olha, todos os nossos clientes já cadastrados, clientes autorizados a comprar, nós estamos apregoando esse leilão em 4 parcelas ou 45 dias direto. E a comissão de compra de 4%. Murilo, e qual o convite ao telespectador do SBA, a quem for vir acompanhar pessoalmente também esse leilão? Qual o convite você faz para participar desse leilão, 10º circuito de leilões Fazendas Bartira, primeira etapa? Eu quero convidar a todos para ficar atento a esse leilão. Quem estiver com a oportunidade de investimento, fazer suas reposições com gado de qualidade, o dia hoje. É uma oferta ímpar de cruzamento industrial, a maior oferta em leilão do Mato Grosso do Sul e um gado de excelente qualidade. Muito obrigado pelas informações, Murilo Borges, Leilo Grande. Voltamos ao estúdio, Zaidan. Legal, obrigado, Kleber. Um abraço ao Murilo da Leilo Grande, sucesso. Leilão, daqui a pouco você viu o gado Angus que vai ser ofertado, mas tem o Nelore também, que é de ótima qualidade. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco as informações do mercado pecuário fechando esta semana. Até já. 7h12 no horário de Brasília. Segue em grande parte do país, até o final deste mês, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. O nosso amigo cantor Leonardo nos mandou um vídeo de celular, a equipe do Leonardo é que fez a gravação, ele acompanhando a vacinação do gado dele na fazenda que tem lá no Goiás. Vamos ver.
Galera, na Fazenda Talismã aqui, época de vacinação. Estamos aí vacinando os abertinhos aqui. Olha que maravilha. Essa região realmente é fenomenal. Mosca de chifre e também aftose. Vamos aí diretamente para o canal do Boi. Alô, Natal. Alô, seu Craudo. Vem aqui para filmar o nosso gado, meu filho. Tudo nosso. Tem uma nuvinha meio de pé duro ali dentro, uma nuvinhazinha do pé duro, mas não tem problema não. Muito obrigado, um abraço ao Leonardo. Agora são 7 horas e 13 minutos no horário de Brasília. A previsão do tempo para o centro-norte do país. Sobre as regiões sobre o centro-norte do país, por enquanto a umidade da Amazônia ainda consegue interferir nas pancadas de chuva que ocorrem principalmente sobre a região norte. Mas agora um fenômeno chamado de ondas de leste vem mantendo os ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa do nordeste e é por isso então que a chuva por lá seguiu mais constante e consequentemente a umidade do solo também aumentou. Já nas áreas mais para o interior da região nordeste, estado do Tocantins, ainda temos então uma umidade do solo mais baixa por conta da falta de chuvas mais frequentes. Ao longo dos próximos dias, ainda não há expectativa que essa umidade consiga se recuperar, pois o tempo segue seco e ensolarado e isso acaba prejudicando as pastagens. Já nas áreas principalmente sobre o extremo norte, ainda segue então previsão de chuva com acumulados que variam dos 30 até os 50 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 24 ao dia 28 de maio, o tempo volta a ficar cada vez mais seco sobre o interior do país e inclusive sobre o interior do Nordeste e também da região Norte. Com isso, a umidade do solo ainda não consegue ser recuperada e é só as áreas no extremo norte que ainda seguem com acumulados mais elevados. Ainda vamos ter um padrão bem parecido até o dia 2 de junho, que é quando as instabilidades ainda atuam sobre essa região, com acumulados variando dos 15 aos 30 milímetros, mas o tempo seco ainda segue sobre o interior. Vamos saber como fechou o mercado físico do boi gordo nesta sexta-feira com o Alcides Torres, que é diretor e consultor da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu vou fazer aqui um apanhado do mercado do boi gordo nesta sexta-feira, dia 18 de maio. Não é? O que nós observamos ao longo da semana? O mercado ainda bastante pressionado, né? As cotações contidas, mas nós observamos que essa pressão de baixa está perdendo força. Tá? Talvez isso esteja acontecendo em função da dificuldade dos compradores dos frigoríficos em adquirirem boiada, não é? Porque essa pressão ela já vinha se arrastando aí por 2 ou 3 semanas e talvez a gente já tenha atingido aí o fundo da curva, né? Digamos assim. E a expectativa nossa agora é que essa pressão sobre o mercado seja aliviada daqui para frente. É claro que a arroba do boi não vai explodir, não vai acontecer nada, porque tem outros fatores além da oferta exercendo pressão sobre o mercado, tais como consumo, as broncas com relação à Lava Jato ainda continuam, né? A gente tem ainda um monte de notícias nada agradáveis aí, isso tudo acaba pressionando o mercado. Então, em resumo, nesse último dia da semana, nós podemos observar, então, uma virada da tendência de mercado com uma menor pressão na maioria das praças pesquisadas. Segundo a Scott Consultoria, a arroba subiu hoje no Paraná e também no Maranhão, a cotação completa já. Vamos a São Paulo mais uma vez com a Sara. Sara, como é que fechou o mercado do boi nas bolsas nesta sexta-feira? Zaidan, o mercado do boi gordo nesta sexta-feira ele fechou em alta nos principais contratos mais próximos do mercado futuro e o boi gordo também teve alta hoje no mercado físico no indicador CPEA. No indicador CPEA, a valorização ficou um pouco acima de 0,5% e com isso a arroba no estado de São Paulo hoje aparece com 140 a arroba do boi gordo no mercado físico brasileiro.
No mercado futuro, como eu falei, boi gordo também tem alta nesta sexta-feira, último dia da semana, e eu vou começar destacando os contratos que vencem agora em maio, que são os contratos mais próximos. A valorização deste vencimento na sessão eletrônica de hoje é de 0,39%. Com isso, a arroba para maio aparece em R$ 140,40. Os contratos com entrega em junho tiveram uma valorização ainda maior, próxima de 1%, avançando para R$ 142,85 a arroba. Já os contratos com entrega em agosto apresentam uma valorização de 0,24% para R$ 146,50 a arroba. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, avançam acima de 1%, 1,27% para R$ 151,20 a arroba. Semana terminando então positiva, pelo menos hoje, né, para os preços do boi gordo, aí, tanto no mercado físico quanto também no mercado futuro. Vou me despedindo por aqui, Zaido. Até segunda-feira com você. Valeu, Sara. Obrigado. Bom final de semana. Até segunda-feira. Eu disse o Alcides Torres agora há pouco que a pressão de baixa que a gente viu nos últimos dias está chegando a uma fase final. Tomara que sim. Vamos conferir agora a cotação apurada hoje pela Scott. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. São preços à vista, livres de fundo rural para uma boiada comum. Quem ofertou uma boiada mais bem acabada, com melhor logística, negociou preços mais valorizados nesta sexta-feira. Começando pelo sul, eu já havia adiantado, alta no Paraná de R$ 1,00 na arroba. Nas outras regiões, preços estáveis. Na região norte também, dá uma olhada nas praças pesquisadas pela Scott Consultoria, também sem alteração de preços nesta sexta-feira. No nordeste do país, alta de 50 centavos no Maranhão, nas outras praças, preços estáveis. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, idem sem alterações. O mesmo aconteceu nas praças de Mato Grosso. Veja as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Mesma coisa também para a região sudeste do país, sem alteração de preços em Barretos, Araçatuba, nas praças de Minas Gerais, Alô Uberaba e também Rio de Janeiro e Espírito Santo. A Carla Lauton traz agora para a gente alguns dos destaques exibidos durante a semana aqui no programa. Olá! A colheita da safra de soja 2017 e 2018 chega ao fim nos campos brasileiros com recorde de produção. A expectativa é de que já na próxima safra, pela primeira vez, o Brasil possa ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor mundial do grão. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o volume colhido nesta safra deve atingir 166 milhões e 900 mil toneladas, após registrar 114 milhões na safra anterior. Algumas consultorias, como a Celeris, estimam uma produção ainda maior, de 117 milhões e 800 mil toneladas. Conforme o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção americana nesta safra é de 119 milhões e 500 mil toneladas. Ainda foi maior que a do Brasil, mas a previsão para 2018 e 2019 é de que ela deve recuar para 116 milhões e 400 mil toneladas. Mas levando a China em consideração, no caso de o país aumentar a demanda por soja, a preocupação se volta para a tendência de preços para o grão. E a analista da Rural Business, Tânia Tosi, falou sobre isso no Bom Dia Produtor. O temor da Rural Business para a nova temporada 2018 e 2019 são os custos de produção. Isso sim vai impactar diretamente o bolso do produtor, ele vai ter que deixar a ganância de lado, ele vai ter que começar a pensar rapidamente em aproveitar as oportunidades, porque a gente corre o risco de plantar com o dólar nas alturas, dando aí condições excepcionais de preços,
e vender, ou seja, chegar na época de colheita, onde esse produtor precisa vender, porque ele precisa fazer dinheiro, com o dólar em queda. Então, esse vai ser o grande entrave da safra. Com o início do confinamento chegando, o produtor deve estar atento ao mercado de reposição. E a decisão de confinar ou não depende também de outras variáveis, como o preço dos insumos e a atratividade do mercado futuro. Do início do ano até aqui, na média de todos os estados pesquisados pela Scott Consultoria, as cotações para o boi gordo anelorado subiram 0,1%, ou seja, praticamente uma estabilidade. A relação de troca também teve pouca variação. Tomando como base São Paulo na comparação das médias mensais de janeiro a maio, a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o preço do boi magro teve queda de 0,2%. Atualmente, são necessárias 13,4 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro anelorado de 12 arrobas. Diante destes dados, o gestor rural Ricardo Goulart falou no Pecuária BR sobre os desafios do confinamento. O cenário de preço está obscuro. Eu acredito que vai ter que operar nesse cenário obscuro e no segundo semestre a gente vai ter definição e fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa em termos de formulação de ração, achar alternativas na ração, né? Melhorar a eficiência de ensilagem, processamento do milho, a gente consegue ganhar 5% aqui, 10% ali e fazer um confinamento mais eficiente. E isso faz a diferença no custo no final. Começou a valer nesta quarta-feira o embargo da União Europeia à carne de frango do Brasil. O Ministério da Agricultura informou que os procedimentos para tentar reverter a situação estão em andamento. No total, são 20 frigoríficos embargados, sendo 12 deles da BRF. A decisão foi tomada pela União Europeia depois da terceira etapa da Operação Carne Fraca, deflagrada em março do ano passado pela Polícia Federal. O anúncio foi em abril deste ano e deixou o setor preocupado, já que as exportações vinham caindo mesmo antes do embargo. Em 2017, o Brasil exportou 201 mil toneladas de frango, sendo que em 2007, por exemplo, foram embarcadas 417 mil toneladas da carne. E estes foram os destaques dessa semana. Para você ver ou rever estas e outras notícias, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, que é o www.sbl.com. E até a próxima! Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Bom final de semana a todos. Voltaremos na segunda-feira, às 5:50, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Vamos lembrar que logo mais à noite, a primeira etapa do circuito de gado de corte das fazendas Bartira, atração da exposição agropecuária de Camapuã. Os destaques, as imagens e as informações, já com o Adriano Idival, no programa Na Batida do Martelo. Mas antes disso, você fica com o compacto do novo programa do Canal do Boi, o Agromotor Brasil. Tchau, até segunda.